E aí, tudo jóia? Bora falar sobre a seleção dos canários? Como que você vai fazer para selecionar os seus melhores canários aí? Hoje eu vou te mostrar essa seleção baseada no canário cobre. Mas com certeza vai ficar muito fácil para você, a partir do entendimento que vai ter nesse vídeo que eu vou estar conversando com você, observar as características dos seus pássaros aí para selecionar dentre os melhores que você tem aí, beleza? Tá um barulho louco aqui, os bichos estão cantando muito, mas aproveite e dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @canarioqualitar. Lá no @canarioqualitar no Instagram eu estou postando alguns vídeos, algumas imagens desses canários de maneira mais próxima para você ter uma noção melhor. Tá? Então dá para você, a partir do que eu falo aqui, você acompanhar lá também. Então é o seguinte, qualitar, como que eu vou fazer? Você sempre fala que eu tenho que separar os melhores canários para mim, inclusive teve um amigo Wellington que esteve aqui hoje, e ele falou, ó, já estou separando lá os melhores, já separei os melhores para mim e tal. Então eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Que vocês, estou vendo que vocês estão de fato seguindo aí as orientações e fazendo o que é melhor para a evolução do seu plantel e para você. E aí, futuramente, para quem pode criar aves com vocês, porque todo ano as pessoas vão ter aves melhores para pegar aí com vocês. E aí o seguinte, qualitar, você fala que eu tenho que separar os melhores para mim, mas como que eu vou saber quais são os melhores canários? A primeira coisa é o seguinte, você tem que entender que existe um padrão já pré-definido para cada cor ou para cada raça. Não existe o canário Gloucester? Então, existe, não significa que você pode criar o Gloucester de qualquer maneira. Ah, eu gosto do Gloucester assim, então ele vai ser assim. Não é bem assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque já existe um padrão pré-definido para qualificar quais são as boas características de um canário Gloucester. Então você precisa trabalhar para poder se aproximar o máximo possível daquela qualidade, daquele padrão. Como que eu vou fazer isso? Selecionando o machinho, selecionando a fêmea, características de um, características de outro, vamos juntar aquilo ali, a gente vai levar essas características para os filhotes, vai tentar evoluir na concepção ali dos filhotinhos. Qualitar, eu quero criar cobre, né, que aí o Gloucester é um canário de porte, o cobre é um canário de cor. Eu quero criar vermelho mosaico, eu quero criar o amarelo intenso, o amarelo nevado, eu quero criar o verde, eu quero criar o isabelino, o acetinado. Existe um padrão já pré-definido. Então você vai buscar seguir aquele padrão. Qualitar, onde que eu vou achar esse padrão? Você acha esse padrão aqui, ó, no manual de julgamento. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Existe um manual de julgamento, ok? Aqui está escrito quais são as características de cada raça, de cada cor, beleza? Então você vai seguir, ali no caso é canário de cor, tem o de canário de porte, aí tem o que você vai no canário de canto, por exemplo. O que você vai buscar no canário de canto? Ah, eu crio os exóticos. Tem lá as características que você vai buscar dos exóticos, beleza? Então é o seguinte, lá atrás, qual que era o meu pensamento lá atrás? Lá atrás, eu criava os canários, eu nunca gostei muito de canário muito grande, apesar que eu criei Yorkshire, criei Lancashire, e aí achava legal, mas eu nunca gostei de canário muito grande. Eu sempre gostei do canário ali no tamanho normal do canário. Tem gente que gosta do canário menorzinho, que fala assim, não, os pequenininhos cantam mais, e aí gosta dos canários menorzinhos. Tem gente que já gosta dos canários maiores, então eles vão trabalhar para poder aumentar o tamanho do canário. Então, de maneira bem didática aqui, para ficar fácil de você pegar o início do raciocínio do que eu vou conversar com você aqui hoje, vamos pensar o seguinte, se eu tenho aqui, vou pegar uma fêmea ali, vou pegar uma fêmea aleatória aqui, vou pegar uma fêmea qualquer aqui, tá? Ó, peguei aqui uma fêmea. Peguei um cobre nevado fêmea. Eu peguei aqui, ó. Cobre nevado fêmea. Uma canária muito boa. E ela é uma canária de um tamanho grande, não é? Ela é um canário grande, olha. É um pássaro grande. A plumagem está bem justinha, a plumagem é legal.
Tá? Consigo pássaro maior do que esse? Consigo, só que aí começa a plumagem ficar feia, né? Então, o que eu vou pensar aqui? Qualitar, eu tenho uma fêmea de canário aqui, que ela é de um tamanho grande, a plumagem dela tá certinha, tá legal, tá? Beleza, basicamente vou segurar aqui, porque depois eu levo para você para um entendimento um pouco mais profundo. Vamos pensar só no tamanho que agora para ficar fácil o seu entendimento. Então, se eu quiser, se eu gosto de canários maiores, o que eu vou fazer? Eu vou buscar entre os machos canários maiores. Eu vou buscar por daqui, qual que é o maior que tem? O maior que tem é esse aqui, ó. O maior que tem aqui é esse aqui. Então, vou colocar aqui, já fiz aqui um acasalamento de um intenso e um nevado. O macho é intenso, a fêmea é nevado, beleza. Coloquei ali o maior canário com a fêmea maior que tinha ali. Qualitar. Dessa maneira eu vou conseguir aumentar o tamanho dos meus filhotes. Eu vou aumentar o tamanho dos meus filhotes. Mas o que provavelmente vai acontecer? Você está aumentando a plumagem desse pássaro. Então a plumagem ela vai começar a ficar um pouco mais frágil, um pouco mais fraca. Ela pode começar, aí os filhotes, a plumagem deles começa a ficar muito larga, aí começa a ficar apresentar alguns defeitos de plumagem. Eu gosto de canários grandes, eu consigo fazer canários grandes a partir dos acasalamentos? Consigo, mas eu tenho que pensar nessa situação. Eu estou aumentando o tamanho dos canários, estou aumentando o tamanho da plumagem, então essa plumagem começa a ficar maior, essa plumagem começa a ficar mais frágil e, por consequência disso, essa plumagem pode começar a dar problema na hora de romper a pele e tal, e aí começa a dar aquela bola, né, aquele cisto de pena. Então pode acontecer. Observe que na maioria dos casos, os canários que dão bola de pena, né, aquele cisto de pena, são os canários que têm a plumagem mais fofinha, a plumagem maior. Os canários que têm a plumagem mais justinha, essa incidência é menor. Qualitar, eu tenho uma canária grande, então eu quero tirar os canários medianos. Eu quero tirar uns canários medianos, né? Eu quero trabalhar aqui, vou me aproximar mais do padrão. Eu não estou preocupado com o tamanho, não. Então eu posso pegar um canário que seja um pouco menor do que ela, que tem uma plumagem muito boa. Aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é um canário menor. Como ele é muito grande, eu pego um canário um pouco menor, porque o que eu vou fazer? A plumagem dela está boa, mas se eu começar a aumentar o tamanho dos filhotes, por consequência, o que vai acontecer? A plumagem vai começar a ficar mais larga. Então eu pego um canário um pouco menor, um machinho um pouco menor, e esse machinho vai ajudar a ajustar a plumagem dos filhotes, não vai? Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma canária que é grande, um canário que é menor do que ela, então eu vou ajustar. Eu vou evitar que se aumente o tamanho dos filhotes. Aqui eu estou, pelo menos, vou tirar filhotes do tamanho dela. Né? Na teoria seria isso. Na prática costuma acontecer alguns imprevistos, mas na teoria é isso que acontece, tá joia? Qualitar, os meus canários estão muito grandes. O que eu vou fazer? Pô, pega um canário menorzinho, menor ainda. Vamos pegar um canário, um machinho menor do que esse aqui. Que é um machinho menor que tem aqui. Aí eu vou reduzir ainda mais o tamanho dos meus pássaros, não é verdade? Olha lá, eu peguei um machinho bem menorzinho. Bem pretinho, mas bem menorzinho, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Eu estou ajustando, trabalhando também para ajustar a plumagem dos meus pássaros. A fêmea está grande demais, eu preciso, e a plumagem começou a ficar feia, eu preciso ajustar isso aí, pego um canário menorzinho e vou trabalhar dessa maneira. Excelente. Deixa esse casalzinho aqui por enquanto. Aqui eu falei de maneira bem didática em relação a tamanho, porque a grande maioria das pessoas que acompanham o meu trabalho, elas estão iniciando na criação, então elas não têm muita noção, né? Se eu começar a falar muitos termos técnicos aqui, vai acabar te desanimando, né? Você não vai entender muita coisa.
Agora vamos pensar o seguinte, existe um padrão pré-determinado para o canário cobre, não tem? Assim como existe um padrão pré-determinado para o canário vermelho mosaico, para o canário verde, para o canário azul, para as outras cores, para as outras raças. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar entender quais são as boas características que eu preciso colocar no meu plantel, no caso do canário cobre, que é o nosso assunto aqui hoje. E aí pense, leve para a cor ou a raça que você cria aí. Não deu exemplo do cobre? Pois é. Então, se eu vou criar cobre, Qualitar, o que está escrito no padrão no manual de julgamento lá? Qual que é o padrão do canário cobre? O que eu preciso buscar primeiro? Está vendo esse negro do canário cobre? O canário cobre, ele é bem escuro, né? Ele é bem, aqui são canários de muito boa qualidade, né? Então vai ficar fácil o entendimento, porque estou te mostrando aqui os canários que estão no nível bem elevado. Então olha para você ver a qualidade desse canário. Olha o tanto que ele é negro. Ele é tão negro que o que acontece com as partes córneas dele? Olha o bico como é escuro, olha o olho como é escuro. Olha a patinha desse passarinho como é escura. A canelinha preta, né? Olha a unha dele como é escura, olha aí, tá vendo? Então o que acontece? Ele é tão negro, a gente vem trabalhando para poder deixar esse pássaro tão negro, tão escuro, que a gente leva isso para ele como um todo. Então as partes córneas dele também começam a ficar mais escuras, ok? Então o pezinho dele é bem escuro, a unha dele é bem escura, o bico dele é bem escuro. Então o que acontece? Ele vai ficando com a melanina dele é mais escura, é mais negra. Então o que acontece? Tá vendo que o fundo dele é vermelho, né? Mas olha para você ver o peito desse canário, como que não fica vermelho, fica um tom meio vinho, não fica? Olha aí, olha para você ver como é escuro. Por que, Qualitar, que acontece isso? Porque existe um desenho dele, né? A gente precisa fazer com que esse desenho seja o mais negro possível. Tá vendo essas estrias aí? Esse desenho? Esses riscos aqui, ó. Pois é. Esse desenho aqui, a gente precisa fazer com que ele seja o mais escuro. E aí a gente começa a trabalhar para fazer com que ele seja o mais escuro possível. E aí, só que esse negro, ele começa a se espalhar por toda a plumagem. Do contrário, ele seria preto e vermelho. Seria um canário preto e vermelho. Olha a diferença do lipocromo desse canário para o lipocromo de um vermelho mosaico. Os dois canários têm lipocromo vermelho. Mas olha o lipocromo do vermelho mosaico. Olha como que o vermelho do vermelho mosaico é mais vermelho. Olha para você ver. Aqui é topzera, né? Aqui é a especialidade do Qualitar. Aqui o Qualitar tem a moral. Olha esse bicho. Olha quanto que é vermelho. Olha quanto que é vermelho. Olha o vermelho desse aqui. Não é um vermelho tão vivo quanto esse aqui, não é verdade? Já puxa mais para um vinho, não é? Por quê? Porque nesse aqui não tem envoltura. Esse canário aqui não tem melanina ali na plumagem. Então, o que acontece? O vermelho dele fica mais vivo. O que acontece aqui? A gente vai escurecendo tanto ele que a envoltura, né, que essa melanina que fica dispersa na plumagem, ela ela quer colorir o canário de preto, o canário todo de preto, só que tem o lipocromo também. Então fica nesse tom mais vinho aí que você está vendo, beleza? Joia! Qualitar, se eu soltar ele, para ficar muito tempo com ele na mão. Qualitar, beleza, estou entendendo. Então tem essa tal de melanina aqui que tem que ficar mais preta. Se eu estou deixando ele mais preto, a envoltura vai tomando conta ali do restante da plumagem, vai deixando ele mais escuro. Então quanto mais escuro, melhor. Só que existe um desenho. Então eu não posso deixar esse canário todo preto. Eu não posso trabalhar para deixar ele todo preto. Por quê? Eu preciso ver aquele risquinho ali, eu preciso ver o desenho, eu preciso ver o bigodinho dele, né? Eu preciso ver um desenho nesse canário. Deixa eu pegar um canário um pouco mais desenhado aqui, para tentar mostrar para vocês. É muito preto. Então tá vendo que existe um desenho? Então não pode ser um borrão preto aqui, tudo preto.
Não, não pode ser tudo preto não. Por quê? Bigodinho que eu falei com vocês. Por que não pode ser todo preto? Porque eu preciso ver esse desenho. Então eu preciso ver aquele risquinho ali, para ficar bem didático para você. Eu preciso ver isso. Então eu tenho que trabalhar isso aí. Beleza. Agora vamos pegar o raciocínio de deixar um canário grande e um canário pequeno, para a gente entender o que a gente tem que fazer aqui. A gente precisa alargar a estria dele. Aqui é um canário negro oxidado. Então eu preciso alargar aquele desenho. Aquele desenho tem que ser mais largo, contínuo, só que eu preciso ver o desenho, não preciso? Não pode ser um borrão preto, ele todo preto. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que alargar esse desenho ali, alargar aquela estria. Quando eu for montar o machinho e a fêmea, eu tenho que observar essas características. Por quê? Se eu preciso aumentar a largura desse desenho, não adianta eu pegar um machinho que tem o desenho muito largo e uma fêmea que tem o desenho muito fino. Deixa eu pegar aqui uma fêmea de cobre, ó, uma fêmea de ágata, e mostrar a diferença para você. Olha a diferença do desenho de uma fêmea de ágata e a fêmea de cobre nevado. As duas são nevadas, tá? Tanto cobre quanto ágata são nevados. A diferença: ágata e cobre. Olha a diferença do desenho aqui. Não é muito mais negro do que a fêmea de ágata aqui? Olha o desenho da fêmea de ágata como que é fino e entrecortado. Esse aqui é um desenho mais grosso porque é o passo que eu preciso aqui para trabalhar, tá? Mas olha aí. Olha aí para você ver o desenho do cobre e o desenho do ágata. Qualital, posso pegar um cobre e acasalar com ágata? Pode. Vai tirar filhotinho. Só que você concorda comigo que você vai diminuir o desenho? Vai perder na melanina? Vai perder na envoltura? Olha como que o vermelho aqui é diferente daqui, né? Porque aqui está perdendo envoltura, aqui está ganhando envoltura. Então aqui o vermelho fica um pouco mais vivo. Aqui a gente vê o bigodinho melhor. Deve ser macho esse bicho. Então, entendeu? Dá para fazer o acasalamento? Dá para fazer. Mas você não vai conseguir evoluir. Por quê? No caso do ágata, que você precisa de um pássaro menos com envoltura, sem envoltura, com o mínimo de envoltura, com o desenho fino e entrecortado, você está levando um canário mais oxidado, né, um canário mais negro, mais envolto, para acasalar com ágata. O que você vai fazer? Você vai piorar o ágata e vai piorar o cobre. Então, vamos fazer cobrezinho com cobrezinho, ágata com ágata, beleza? E aí, qualitar? Eu preciso alargar então esse desenho. O que eu vou fazer? Então eu vou buscar uma fêmea que tem as características que eu preciso ali. Primeira coisa que eu vou pensar, é lipocromo? Não é o lipocromo, aqui, no cobre. O que eu vou pensar? Eu vou pensar nessa melanina. Qual que é mais preto? Qual que é o bicho que é mais escuro? Ou essa fêmea aqui e esse machinho, beleza. E o desenho? Vamos trabalhar esse desenho, essa estria mais larga? Vou buscar a fêmea e o machinho que tem um desenho legal para poder fazer o acasalamento ali e melhorar o desenho dos filhotes. Lembrando que se eu não falei do excesso, se você quer deixar o canário maior, o canário menor, não tem os excessos que atrapalham. Se o canário começa a ficar pequeno demais, a plumagem começa a ficar dura demais, começa a ter falha de plumagem, aquele canário meio careca, então começa a ter falha, começa a ter plumagem torta, você começa a ter ovos menores, por consequência pode ter problemas aí para os filhotinhos nascerem um pouco mais frágeis. Então, muito cuidado com isso aí também, tá joia? Então, os excessos não são interessantes aqui também. Então, se eu quero um pássaro, se o desenho for largo demais de ambos, o que vai acontecer? Eu vou perder aquele desenho. Então, tá vendo que você tem que saber o que você está fazendo? Entender bem do que você cria para poder você trabalhar bem o seu plantel? Pois é. Então, eu vou continuar falando sobre isso aí. Deixa eu dar
um oi para a turma aqui que eu prometi. Ó, o Alexandre Eduardo, o Fábio Lúcio, presta atenção aqui que você vai saber o que eu estou falando. O Olivier Lúcio, o André, José Luiz, Anderson de Jesus, vai ver aqui amanhã, Claudemir Rodrigero, André Luiz, Elias Cunha, Renato Rodrigues, Thiago Tavares, Thiago tá na luta, hein, Thiago, para levar os bichos, Mauro Machado, Ricardo Simone, o Maicon, José Batista Júnior, Luciano Lima, Alisson Assis, Cauã, o Wellington, o seu Antônio Lúcio, o seu Valdila de Atibaia, o Cláudio Carvalho, o Nilton Medina, gente fina demais, também, Lucas Carvalho, Eduardo Augusto, o Leandro de Jesus aqui, o Tiquinho, vai vir aqui amanhã buscar os bichos dele. Sem contar os que já vieram aqui pegar os canais. Quem são essas pessoas? São pessoas que encomendaram alguns pássaros comigo. No vídeo passado eu não falei que tinha uns cobres para disponibilizar. Tem alguma coisa ainda, tá? Pode mandar mensagem nesse WhatsApp aqui, ó. 319-9074-8300. 319-9074-8300. Tem esse telefone na descrição do vídeo aqui também. Esse telefone aqui pode mandar mensagem, é exclusivo para disponibilidade de água, tá joia? É o telefone que eu passei no vídeo passado. Tem alguma coisinha, vocês já viram, muita gente pegou pássaros já. Mas tem alguma coisinha que eu ainda consigo aqui, que não assistiu o vídeo anterior, assiste que eu explico certinho sobre os cobres. Vou continuar falando com vocês sobre isso, questão de separação, tudo certinho para vocês entenderem. Hoje, basicamente, foi isso que eu quis passar para você aqui. Então, vai pegando o fio da meada aí, como diz minha mãe, né? Vai entendendo aos pouquinhos aí para você ficar expert no assunto, tá joia? Não deixe de me seguir lá no Instagram, @canarioqualitá. Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Não esquece dos nossos parceiros, né? O Comercial Pena Firme e a Minas Nutri. O contato deles está aqui na descrição. E não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. E a gente tem o Clube ABCS também. Se você não tem anilhas para seus pássaros, a gente está com o pedido de anilhas aberto. Manda mensagem lá que a gente explica certinho como você vai fazer para conseguir as anilhas aí para colocar nos seus pássaros, tá joia? Tô ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.